Para a gente ser bem britânico, que a gente está, né? Vamos Vamos lá. começar? Vamos começar. Vamos começar os trabalhos, que eu acho que a gente tem uma coisa muito bacana para. Eu queria, antes de apresentá-la, o mini currículo dela, que não é nada de mini, mas assim, eu vou. Primeiro, agradecer a sua presença, a sua contribuição, a sua disponibilidade para vir trazer essa notícia bem de pertinho para a gente, que eu acho que é uma contribuição extraordinária. Você sabe que quando antes eu fiz análise com Isaías em São Paulo, a segunda análise, e fui eu que apresentei esse livro para ele? Mesmo? Olha, Dei para ele, na verdade, eu dei de presente, e legal. ele, no grupo que ele tinha há muitos anos de É, discussão, ele adotou como leitura e ele era muito gentil, agradeceu. que legal. Então, Olha, muito leitor. Eu sou fã, eu vou dizer, do seu livro, certo? Já é seu um pouquinho também, meu né? livro. Você sabe que é, né? Obrigada. Eu que agradeço. Então, eu agradeço a você, agradeço a todos que estão aqui presentes. E eu sempre gosto de nomear a minha direção científica, a comissão, Cristina Dias, Eveline Nogueira, Geraldo Moura, Humberto Vicente, Maria Jose e Maria Matos, a MEI que está aqui. Agradeço a todas pelas contribuições, a diretoria também. Hoje nós temos aqui, vou apresentar a nossa convidada, não é? Nessa mais uma terça científica da gente. Elza, por favor, me ajude na pronúncia, tá? Elza Vera Kunze Post Sucemil? É isso? Isso. É, Isso. mais ou menos por aí. Psicóloga formada pela Universidade de São Paulo, USP, psicanalista membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro da Federação Brasileira de Psicanálise, da Federação Psicanalítica da América Latina e da Associação Psicanalítica Internacional. Na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, ela é docente do Instituto Durval Marcondes e do curso de Introdução à Escuta Psicanalítica. Também é membro e professora do Departamento de Psicanálise com com crianças do Instituto Sede Sapiente até 2022. É coeditora da Revista Brasileira de Psicanálise nos biênios 21, 22 e 23, 24. Tem artigos publicados na Revista Brasileira de Psicanálise, no Jornal de Psicanálise e revistas estrangeiras. É tradutora de artigos para a Revista Brasileira de Psicanálise e do livro anual de psicanálise. E tradutora integrante da equipe de tradutores da edição direto do alemão das obras psicológicas completas de Sigmund Freud pela Imago Editora, que, aliás, eu acho uma edição, uma tradução extraordinária, preciosa. Eu tenho os três únicos volumes, Foram só três mesmo. lamentavelmente só os três, É. né? É co-organizadora e tradutora do livro de Sigmund Freud, manuscrito inédito de 1931, e tradutora da autobiografia de Melanie Klein, ambos publicados pela Blucher, integrante do Centro de Atendimento de Psicanalítico de 2011 a 2022 e da Clínica de 0 a 3 desde 2005, quando eu tive a oportunidade de conhecê-la Uhum. num evento de lá. E faz atendimento clínico em consultório e mantém grupos de estudo. Elza, seja muito bem-vinda. Nós temos de 8h30 até as 10 horas e à disposição eu vou deixar com você o tempo que você vai precisar falar, o tempo que você vai querer que nós tenhamos algum tipo de discussão. Eu deixo você bem à vontade, tá bom? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Então, boa noite a todas, todos. É um grande prazer de estar aí com, com vocês, né? Tão longe, tão perto. Eu ainda fico sempre espantada com com essas possibilidades, não é? E de poder contar um pouco desse trabalho que eu compartilho com a Sandra, o fascínio pelo texto, né?
Espero que eu não canse muito vocês. Eu tenho um péssimo hábito que eu começo a falar e eu falo rápido porque eu tenho tanta coisa para falar que eu às vezes eu tenho que me segurar. Então eu já cortei algumas coisas. Depois eu vou enviar para, aliás, já enviei para a Sandra o texto. Ela tem um texto que eu escrevi a respeito desse manuscrito que foi publicado no Jornal de Psicanálise e que a Sandra depois vai compartilhar com vocês, né? Eu vou falar um pouco baseada nas ideias que eu publiquei nesse texto, mas eu optei por trazer também alguns recortes do próprio manuscrito para ler junto com vocês, para vocês terem um pouco a ideia, assim, de como é a escrita, como são as ideias que ele vai trazendo, porque enquanto eu estava preparando aqui a fala, eu me dei conta que não fazia sentido eu falar o que o Freud falou, se a gente está aí, né? Então, eu escolhi algumas coisas que eu vou ler para vocês, espero que não fique muito, muito pesado, né? É, outra coisa, assim, no Zoom isso sempre é mais difícil, quando a gente está ao vivo é mais fácil, mas se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar, podem me interromper, porque eu sempre acho bom, né? Às vezes quebra um pouco assim, a eventual, espero que não, né? Monotonia aqui da fala de uma pessoa só, né? Tá bom? Então vamos lá. Bom, eu acho que, eu não sei se vocês, eu vou mostrar o texto, a capa do livro sobre o qual a gente vai falar, né? Não sei se a Sandra já publicou aí para vocês, Algumas né? vezes eu mostrei. Algumas vezes, tá. É um livro É, fininho, estava em oferta até domingo, não sei se você teve tempo de passar a informação para todo mundo, Sandra, de que certo modo indireto. Aham. a Blucher estava com uma promoção até domingo, né? Mas, enfim. Primeiro, assim, a minha história com esse texto é uma história interessante, assim, de coincidências, né? Porque eu já trabalhava na revista na comissão de avaliação, na comissão editorial, em 2015 e 2016. E um colega da comissão editorial tinha viajado e tinha visto numa livraria. Ele estava viajando, passou numa livraria, entrou para tomar um café e viu um livro do Freud que ele não conhecia, em italiano. Comprou e trouxe para a gente. E trouxe numa das reuniões. E eu fiquei assim fascinada, tão fascinada quanto ele. O resto das pessoas achou interessante, mas não ficaram assim tão interessados, né? E aí a gente foi atrás e descobriu que era já uma tradução desse manuscrito para o italiano. Aí a gente foi atrás para ver do que se tratava, que a gente não tinha ideia. E aí fomos atrás da história que eu vou contar para vocês, não é? E aí em 2017 resolvemos fazer a tradução e publicar, e foi publicado em 2017. Esse manuscrito ele foi encontrado em 2004 no, no, no material, não sei como é que chama isso, do de uma pessoa, de um personagem que eu vou falar bastante, que é o Bullitt, né? Que foi um embaixador americano, um jornalista famoso. Quando ele morreu, a filha dele colocou todo o material dele na universidade, depositou na Universidade de Yale. E um historiador de psicanálise chamado Paul Rosen foi lá buscar e estudar o material que tinha lá na universidade e encontrou uma série de documentos muito interessantes, entre eles esse manuscrito. Então, ele foi descoberto em 2004, vamos dizer assim, não é? E logo em seguida foi publicado em alemão, foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o francês pela Rudinesco, para o italiano, que foi o que meu colega encontrou, e aí logo em seguida a gente traduziu, né? Essas traduções, as primeiras duas foram logo em seguida, a francesa e a italiana já foram em, sei lá, 2014, 2015, né? Então, essa é um pouco a história minha com o manuscrito. Agora, a história do manuscrito é muito interessante também,
porque assim, tem três personagens aí nesse manuscrito, né? Um eu já citei, que é esse William Bullitt, e outro personagem é um presidente norte-americano, o Thomas Woodruff Wilson, não é? O terceiro é o Freud, não é? Como é que esses três personagens aí se encontraram e acabou saindo esse manuscrito, não é? O Bullitt era um americano, jornalista, nascido na Filadélfia, de uma família muito cristã, muito religiosa, presbiteriana, não é? E no final da Primeira Guerra, quer dizer, 1919, 1920, ele participou da delegação americana que foi para a Europa para costurar o Tratado de Versailles, que foi o tratado final da Primeira Guerra, não é? Então era uma pessoa assim já com bastante, vamos dizer, reconhecimento para participar disso. E quem foi o presidente que foi para presidindo essa delegação foi justamente esse Thomas Woodrow Wilson, não é? E e foi uma negociação muito difícil, e esse tratado, reconhecidamente, é um tratado que não deu certo, tanto é que em poucos anos houve uma Segunda Guerra, né? Todos os historiadores são unânimes com relação a isso, né? O que eles acordaram ali não ia dar certo, não é? E o, esse Bullitt, ele tinha uma visão muito crítica da atuação desse presidente durante essas negociações. Era um presidente americano com todo o poder de um presidente americano. Ele próprio tinha uma concepção, parece que meio messiânica, ele cruzou o oceano para trazer a paz mundial para o outro lado da terra, do mundo, não é? Mas na hora do debate, das negociações, ele se mostrou uma pessoa muito fraca, não é? Ele não sustentou todas essas ideias que ele tinha a respeito dele, essa missão que ele tinha se dado, né, interiormente. E aí tem relatos que na hora das negociações ele ficava com enxaqueca, as pessoas tinham que ir no quarto dele para perguntar o que que eles tinham que falar, enfim, muitas histórias, né? Então, o Bullitt, que viveu tudo isso, não é? Resolveu querer escrever um livro a respeito. Agora eu pulei uma parte, vou continuar em que é 1919, né? E nessa época que eles estavam fazendo essa negociação, a primeira mulher do Bullitt foi procurar o Freud por uma análise, e ficou um curto tempo em análise com ele. Então aí tem o primeiro contato do Bullitt com Freud, não é? A partir disso, os dois passaram a se corresponder cordialmente aqui e ali, né? Mas não tinha muito contato, tá? Então, esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, anos mais tarde, 1930, o Bullitt vai visitar o Freud, que está em Berlim, está internado tratando de uma pneumonia. O Bullitt devia estar por lá, porque ele, na época, era embaixador em Berlim, não é? Resolveu ir visitar o Freud e contou para o Freud que ele estava justamente com esse projeto de escrever um livro sobre o Wilson, que ele tinha tido lá todas aquelas experiências e achou aquilo tudo muito estranho, que ele queria escrever um livro sobre essa experiência dele com com esse presidente. E o Freud se encantou com a ideia. Então, eles começaram toda uma conversa muito animada do que seria esse livro e o que aconteceu e como é que a gente podia entender. E o Freud viu ali uma chance muito grande de aplicar alguns conceitos da psicanálise a uma interpretação de um personagem público, uma pessoa pública, não é? E dizendo que aquilo, ele deixa escrito isso, que isso não é psicanálise, mas que ele apresentaria um estudo, uma biografia psicológica, não é? E ficaram ali muito animados e começaram a traçar uma ideia de como seria o livro, começaram a escrever partes dos livros, e enfim, foram 2 anos de intensa troca, não é?
O Bullitt escreveu uma introdução a respeito da história do Wilson, o Freud escreveu uma introdução a respeito de conceitos básicos da psicanálise, e aí eles iam escrever a quatro mãos uma relação da psicanálise com a história do Wilson, né? Acontece que, depois de um tempo, começaram a surgir diferenças entre eles, e diferenças, pelo jeito, insuperáveis, porque eles discutiram muito e, como não conseguiram entrar em um acordo, resolveram parar por, que era, 3 semanas, acho que o projeto, e essas 3 semanas se estenderam para anos, não é? Tem uma partezinha nesse livro que diz que o Bullitt escreve que eles eram muito amigos, mas eles eram muito diferentes. Que o Bullitt era um cristão fervoroso e o Freud era um judeu agnóstico, não é? E que estava tudo indo muito bem, até que o Freud, a um determinado momento, começou a inserir algumas coisas de teoria psicanalítica que o Bullitt não gostou, não queria publicar. Hoje em dia a gente tem um pouco ideia de que seriam esses, quais seriam esses trechos que o Bullitt não queria publicar, não é? Bom, então passaram-se mais alguns anos e aconteceu mais um, e eles deixaram o projeto parado. Alguém está com o Foi um microfone. grande evento. O presidente chinês Xi Jinping foi Eu ao vou Peru pedir em a novembro alguém que está com inaugurar o ponto de o Acho que áudio é, conectividade ligado, ao lado gente, da presidente por peruana Dina gentileza. Boluarte. A televisão está entrando Eu aqui. acho que você pode já foi, silenciar para todos, né? já foi aqui, era Já esse conseguiu? SPRP. Bom, alguns anos mais tarde, em 1938, todos vocês conhecem essa história, né? A Áustria tinha sido invadida pelos nazistas e a situação do Freud ficou insustentável. Ele não queria sair de lá, ele já estava velhinho, estava doente, não queria encarar uma mudança, mas não teve jeito, né? A filha dele tinha sido chamada para depor na Gestapo, enfim, foi uma confusão e ele juntou as coisas e as pessoas que ele pôde levar e fugiu, não é? E se exilou. Nessa fuga, a saída dele de Viena foi uma saída que foi negociada, né? Uma grande amiga psicanalista dele e com muitas relações internacionais aí com as pessoas importantes, a Marie Bonaparte, teve um papel muito importante. E o Bullitt, que justamente nesse momento era embaixador agora em Paris, ele foi embaixador em Moscou, em Berlim e agora estava em Paris. Intercedeu também a favor do Freud e fez o Roosevelt, que na época era o presidente americano, também conversar com todo mundo. Enfim, ele teve um papel muito importante para que os nazistas deixassem o Freud no último momento ainda sair, não é? Então, ele ajudou, né, nessa ida para Paris primeiro e depois para Londres, não é? Com isso, houve uma reaproximação dos dois e eles voltaram a conversar sobre aquele livro que tinha ficado parado, não é? E aí a gente não sabe o que foi conversado, se o Freud concordou, não concordou, porque ele também já estava mais velho, se as coisas que foi que aconteceu. Eu sei que o Freud morreu. E o Bullitt depois também morreu anos mais tarde, em 1960 e alguma coisa. E finalmente o livro foi publicado da forma que o Bullitt deixou para ser publicado em 1966. Então existe esse livro. Esse livro chama Thomas Woodrow Wilson, um estudo autobiográfico. Foi publicado então em inglês, 1966, e foi traduzido para o português, 1984, né? O que editora, Elza, por favor? Ai, eu não sei te Não dizer. sabe. Se Você não quiser, tem. eu posso, Você não, eu é. posso olhar aqui. Não, Tem, não, eu queria saber depois se vale a pena comprar, né? Não sei se vale. depois eu te passo. Tá Aqui bom. tem umas referências desse livro, né? Não sei de cor. E aí aconteceu o seguinte: quando esse livro apareceu, e apareceu em a coautoria Bullitt e Freud, não é?
os psicanalistas que leram não reconheceram como sendo um livro do Freud. A Ana Freud, que ainda estava viva e liderava lá todos os psicanalistas em Londres, também leu, achou que aquilo não era Freud, que tinha, sim, algumas ideias, a gente percebia enfim, alguma influência do Freud ali naquela escrita, mas que não se tratava de uma coautoria de jeito nenhum. E o livro tinha também, justamente como eles tinham falado, um segundo capítulo com as teorias, com assim, resumo de algumas ideias da teoria psicanalítica, que era o capítulo que o Freud ia escrever, que ali até você poderia até imaginar que tinha sido Freud que tinha escrito, mas era uma coisa que era Freud, mas nem tanto, né? Então o livro não foi muito bem aceito, ficou lá o pessoal discutindo se era ou não era, deu uma controvérsia enorme, ele ficou meio encostado, né? E justamente então ficou encostado até que em 2004 esse Paul Rosen, que era então um historiador da psicanálise, vai atrás dos documentos que tinham sido depositados do Bullitt lá na Universidade de Yale, pela filha, e acha no meio das notas e registros muitas cartas, rascunhos, anotações do Freud, do Bullitt a respeito desse livro. E acha esse manuscrito de 1931. Então, essa é a história desse manuscrito, né? E a partir disso, foi muito interessante que foi possível, então, cotejar esse manuscrito com o livro que tinha sido publicado, né? E aí a gente pôde perceber, a gente que estudou, né? As pessoas que estudaram lá foram cotejando e foram vendo que, de fato, algumas ideias do Freud tinham sido aproveitadas ao longo do livro, e também naquele segundo capítulo existia alguma semelhança, mas era um capítulo que, com relação a esse texto que tinha sido encontrado, tinha sido completamente editado, censurado, mudado, recortado. Então, tinha assim, a palavra instinto sexual ele tinha tirado, não existia, sexualidade também não aparecia, aparecia eros, que o Freud também fala, mas ele fala que eros tem a ver com instinto sexual, homossexualidade sublimada, a palavra homossexualidade mal aparecia, então completamente censurado e editado, né? Tem até no meu artigo eu cito, depois vocês leem, não vou perder tempo com isso, tem até eu cito um trecho de uma historiadora e psicanalista alemã que trabalha muito com textos psicanalíticos, com os textos do Freud, inclusive, ela tem um livro que chama De Volta aos Textos de Freud, não é? Que chama Ius Gubris Simitis, e ela foi estudar esses dois textos e fez esse cotejamento, e ela descreve um pouco todas essas mudanças que foram ocorrendo, não é? Tá? Então, assim, a boa notícia é que aí, então, agora a gente tem esse texto, não é? Que é um texto do Freud, tem lá a caligrafia dele, ele escreveu do jeito que ele entregou para o Bullitt, e esse texto, então, é o texto que a gente traduziu e que publicamos aí nesse livro, né? Tá bom? Ah, tem uma outra notícia também que eu queria dar para vocês, que agora em 1924, a Standard Edition, que é são as obras completas do Freud, publicadas lá em Londres, né? Foi feita uma revisão da Standard Edition, de toda a Standard Edition, dos 24 volumes. Foi um grupo que trabalhou, acho que mais de 20 anos, liderado pelo Mark Solms, que é um psicanalista bastante importante também, com trabalhos em várias áreas, né, várias frentes, assim,
E eles fizeram, assim, texto por texto, eles cotejaram aquilo, o trabalho do Stretch, que foi o trabalho incrível que ele fez, não é? Com a tradução alemã. E tradução, assim, é um trabalho sem fim. Eu, tradutora, posso falar isso. A gente, toda vez que a gente relê o que fez, a gente melhora. Então, assim, ela só tem fim porque uma hora a gente para e publica, mas toda vez que você vê mais alguma coisa que você poderia fazer. Então, eles fizeram um trabalho extensíssimo e esse trabalho terminou agora ano passado. Então, agora existe a edição revisada da Standard Edition, das obras completas do Freud. É. Até onde eu ouvi, eles não mudaram muita coisa, mas o corpo editorial tem muitas notas e comentários, né? E provavelmente corrigiram uma ou outra coisa que estava errada, porque sempre passam coisas erradas, né? Mas eu não tive ainda oportunidade de ver. Mas eu estou contando tudo isso porque a coleção que tinha 24 volumes agora tem 25. Esse grupo acrescentou mais um volume, as obras completas, com as novidades que foram encontradas depois da primeira, que vai fazer quase 100 anos que foi publicada, não, 80 anos, né? A primeira versão das obras completas. Então, assim, tem cartas que foram encontradas, tem textos que foram encontrados, tem muitas coisas que foram encontradas depois disso e que eles incluíram ao final. E eles incluíram esse texto também. Então, esse texto agora faz parte do 25º volume das obras completas revisadas de Sigmund Freud, né? Olha, que Eu achei muito bacana. bacana, né? Muito. É, muito Se legal. havia dúvidas, né? Eu me lembro que você falou, Uhum, Sandra, eu vim aqui ver o seu trabalho porque as pessoas resistem muito a reconhecer como Freud. Você falou, você como fez esse comentário. é, E aí você é, está dizendo, olha, agora está referendado. tá, sim, sim. Está na E Standard esse Max Edition, Holmes então. ele foi o tradutor para o inglês desse texto, lá em 2005, né? Que Sim, bacana. sim, e agora está É, incluído ali nas obras completas, então eu queria contar isso também para vocês, que né? bacana. Fico muito feliz de saber. Então tá bom, então agora vamos ao texto. Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Eu estava tentando me lembrar se foi o Ogden, mas eu estava lendo um texto esses Hum, dias e aí o autor diz que você não precisa. Eu acho que a Marina comenta isso, a Marina Ribeiro. E aí você não precisa procurar a autoria, porque o texto fala do autor. sei. Escrever em psicanálise é se denunciar como aquele que escreveu, o escrevente, de fato, né? Então, é isso que você está confirmando aí. Olha, tinha um pedacinho de Freud, mas estava um Freud todo partido Pois é, nessa todo versão editado, anterior. né? Aí o acaso permitiu que o texto original viesse É, até nós. Que bacana. isso. Elza, eu teria uma curiosidade. Quando Ah, você sim. olha um texto e outro, o que você achou de mais significativo que foi Então, Lina, eu não vi os dois. certo? Eu não vi os dois, mas eu tenho aqui o que vocês querem que eu leia o que essa Yusify escreveu? Se for possível. Eu posso ler aqui também. Então, ela escreve assim, é uma parte, né, do trabalho dela. Então, conforme Gubrick-Simitz, o texto muitas vezes fez uso do material de Freud, principalmente no primeiro capítulo, mas também de forma esporádica no segundo e nos seguintes. Agora é uma citação dela. Fez uso de forma grosseira, chegando até a uma estereotipia e repetição, beirando a caricatura. A reprodução de certas passagens sofreu grandes mudanças. Metáforas foram trocadas por outras e linhas argumentativas foram interrompidas, além de muitas simplificações que foram feitas, não levando em conta a advertência deixada por Freud. A vida psíquica do ser humano é uma coisa muito complicada. Acresce-se a isso uma atenuação do vocabulário de Freud. Por exemplo, onde Freud fala de homossexualidade reprimida ou de uma homossexualidade passiva, fala-se no primeiro capítulo de passividade reprimida em relação ao pai,
passividade ou ainda libido sublimada, quer dizer, tira a palavra sexualidade, né? As expressões sexualidade e impulso sexual são substituídas, via de regra, por eros e amor, apesar da advertência do próprio Freud sobre esse tipo de alteração no vocabulário. No texto ele fala disso, tá? Finalmente, partes marcantes e extensas da argumentação de Freud são suprimidas totalmente nesse primeiro capítulo. Não somente a acentuação da importância da angústia de castração, ou elogio do resultado da repressão da homossexualidade, que atenua a agressividade e a destrutividade, na verdade, a própria bissexualidade congênita do ser humano, mas, sobretudo, toda a investigação da identificação com Cristo como um fenômeno geral. Tudo isso é suprimido, né? E aí eu comento assim que depois disso, né, a gente então pode supor quais foram as origens dos pontos de fratura na colaboração e na coautoria, né? Que são justamente ali onde as coisas não coincidem, né? A sexualidade, bissexualidade, castração e a compreensão psicanalítica da identificação com Cristo. Essa provavelmente é aquela parte que o Freud chegou no final, é que ele falou assim, ah, não, e aí já foi demais. Agora, Ela é isso meio, aí não vai dar para ela é publicar. impactante até hoje, Ela né? é Você sabe que impactante. às vezes a gente fica com um certo até receio de citar, porque como é pouco conhecido, Uhum. essa pessoa está citando Freud ou está inventando Freud, né? É, é, Porque é. ele coloca Freud, Cristo como uma figura que condensa o feminino e o masculino, né? Então, para Exatamente. as questões da bissexualidade psíquica, É. que são centrais nesse tumulto das diferenças, Uhum, é uma colocação bem importante, né? uhum, uhum. Então tá bom. Seguimos um pouco? Mais alguém quer? Seguimos. Então, agora vamos ao texto, né? Vou ver se eu falo aqui um pouco mais rápido. Bom, a gente lendo o texto, logo no início, a gente já percebe que é o Freud, não é? O estilo da escrita e o pensamento que vai se desdobrando. Para mim, lembra muito o texto das Cinco Lições de Psicanálise, não é? Também é um resumo das ideias do Freud, mas só o Freud para resumir as ideias dele daquele jeito, né? Para a gente que estuda coisas muito mais complicadas, quando a gente lê aquilo, assim, é uma delícia, porque assim, é cristalino o que ele está trazendo, né? Imagino que para um leigo não, né? Ele vai ter também dificuldades, mas para a gente, como a gente já estudou tantas coisas muito mais intrincadas, quando você lê aquele resumo, é muito bom, muito, porque fica claro tudo, né? Ele vai falar do complexo de Édipo, agora revisitado em 31 na maturidade, né? De uma forma que não existe na obra inteira, né? Trabalhado sobre os impulsos de instinto de vida e de morte, da bissexualidade, das identificações e do supereu, não é? Apresentando conflitos e seus resultantes possíveis. Então, é muito extenso, assim, como ele vai trabalhar o complexo de Édipo. A gente nota assim a linha de pensamento que foi construída desde a interpretação dos sonhos e dos três ensaios, né, na apresentação do complexo do Édipo e na teoria da libido, com as contribuições depois do narcisismo, né, libido do eu, narcísica, libido objetal, com a questão que ele apresenta no Luto e Melancolia, da introjeção do objeto, que depois ele desenvolve no eu e no id, não é? O instinto de morte, do além do princípio do prazer, enfim, tudo isso ele tá trabalhando agora com todo esse campo que ele foi desenvolvendo ao longo de todos os anos, não é? Por isso é muito bacana isso. E depois a grande questão é o final aí com essa ideia sobre a importância que a figura de Cristo, né, tem na humanidade, né, 1,4 milhões, agora a gente sabe tudo de cor, né, de católicos no mundo, e esses são os católicos, sem contar os cristãos, não é? E assim ele vai fazer ele vai
ter uma compreensão do ponto de vista psicanalítico. Não é que é o único ou é o melhor, é o ponto de vista psicanalítico, porque isso também tem que ficar claro. Ele não está falando que isso é tudo que se pode falar de religião e de Jesus Cristo. É o ponto de vista de como a psicanálise se aproxima desse fenômeno que a gente chama, esse fenômeno social, cultural que a gente chama religião, não é? Enfim. Tem um trecho no começo que eu gosto muito, né? Que logo no início, nas primeiras páginas, né? Bom, ele vai chamar de estudo psicológico, que eu já contei, mas logo no começo, então, a gente encontra um comentário parecido a muitos outros que se espalham por toda a obra freudiana. É um comentário sucinto a respeito de método científico e uma posição sobre teoria do conhecimento. Na obra toda, se for ver, cada texto que ele fala assim, meio en passant, faz um comentário, não é? Que muitas vezes a gente passa batido. Aqui, de novo, e esse não é um texto, na verdade, teórico para grandes discussões, mas ele não deixa de fazer. É tão bonito que gostaria de ler para vocês. Como é que a gente pode. Eu acho que você está como Eu já co... estou como. Já estou? Tá, Ah, tá. Então deixa aqui, eu vou pôr lá. sabe? Se você quiser, eu peço ajuda. Você é que Não, não. preferir. É, Eu ponho. Por eu pedi. favor, Elcio, a Oi? página, se for possível, citar a página do livro, em É que preciso. parágrafo você vai. É Carol, Isso, eu nem Carol, tá Aqui, por ó. aí. sou eu, é Carol. Ah, Eu queria saber a página, porque a gente vai lá. 33, 35. Ah, ótimo, obrigada. Tá bom? Bom, então ele está falando do Wilson, né, que foi uma pessoa como qualquer outra, e assim também esteve sujeito às mesmas leis do desenvolvimento psíquico que qualquer outro. Aí ele vai falar: a validade universal dessas leis foi demonstrada pela investigação psicanalítica por meio do exame de incontáveis pessoas individualmente. Com isso, não queremos afirmar que a psicanálise desvendou os últimos mistérios da vida psíquica humana, mas que ela, de certa forma, destravou o portão que leva para essa vida interior, e assim nos permitiu reconhecer algumas coisas próximas a esse portão, enquanto outras, mais na profundidade, ainda permanecem envoltas na escuridão. Ainda assim, a psicanálise deixou penetrar um pouco de luz nessa escuridão, de modo que conseguimos distinguir os contornos de algumas coisas. Um esforço posterior possivelmente nos mostrará que aprendemos a forma dessas coisas de uma maneira, apreendemos a forma dessas coisas de uma maneira não totalmente correta. Mas isso não importa. A expectativa de que detalhes de nossas ideias atuais hão de ser alterados não nos deve impedir de utilizar as ideias no presente da maneira que as temos no momento. Nossa ciência ainda é muito jovem. O trabalho de Newton não perdeu seu valor pelo fato de Einstein ter apresentado sua doutrina a seguir. E, sem um Newton, é provável que nunca tivesse havido um Einstein. Dessa forma, vamos fazer uso de algumas teses que a psicanálise estabeleceu e para as quais demanda reconhecimento, e precisamos apresentar suas definições conceituais e seus pressupostos de forma resumida antes de nos voltarmos ao problema psicológico que a personalidade de Wilson nos apresenta. Então, eu acho bem bacana assim essa ideia, né? Então, assim, porque a gente, às vezes, né, mesmo em discussão, em aula, a gente entra em debates, não é? Assim, é assim que ele está falando, é assim, mas é assim, não é assim. E ele sempre está falando, olha, não sei como é que é, eu estou apresentando modelos provisórios, isso aqui ainda está muito longe de chegar ao que é de fato, nem sei se a gente chega, né? Então, esse alerta que ele sempre está fazendo, né? Então, quis começar com isso porque achei bem bacana isso, não é?
Bom, continuando. E Então ele vai mostra a tratar, beleza do texto, né, Elza? então, não é? Mostra a beleza do texto, né? Ele é bonito como só um homem maduro consegue É ser, um né? Assim, texto, né? toda a maturidade dele é. A seguir, então, ele vai falar das três premissas psicanalíticas que ele vai tratar. Então, a primeira é a teoria da libido, a segunda é a teoria da bissexualidade e a terceira é a teoria dos instintos, tá? Bom, então vou agora, vamos voltar lá. Eu vou ler um pouquinho da libido, porque também é muito legal como ele fala da libido. Sempre é bom a gente lembrar. Pois é, a página 2 aqui já escorreu para cima, mas tudo bem. Então, aqui, para quem está acompanhando, é na página 35. Partimos da ideia de que na vida psíquica do ser humano atua desde o início uma força que chamamos de libido, a energia do instinto sexual. De onde ela se origina é uma pergunta que aqui não nos preocupará. Vale notar que o instinto sexual, cuja energia foi introduzida aqui como libido, inclui aquilo que comumente chamamos dessa maneira, mas se estende também para muito além disso. Dizemos que ele se manifesta, o instinto sexual, né? Em tudo aquilo a que nos referimos com a palavra polissêmica amor. Sua extensão coincide aproximadamente com o conceito de Eros em Platão. Provavelmente, aqui, como ele fala, né? Provavelmente seria um alívio para o leigo caso simplesmente usássemos Eros e erotismo, em vez de instinto sexual e sexualidade, e definíssemos a libido como a energia de Eros. Porém, por razões específicas, não foi assim que aconteceu na psicanálise, e agora não podemos alterar isso. Essa libido precisa estar abrigada em algum lugar. Imaginamos que ela investe determinados setores e partes do nosso aparelho psíquico, de forma similar ao modo como uma carga elétrica adere a um corpo indutor, e que, ainda como uma carga elétrica, ela sofre alterações quantitativas, criando, no estado de repouso, uma tensão correspondente a essa quantidade, que pressiona em direção a uma descarga. E mais ainda, que ela é continuamente alimentada e renovada por fontes corporais. Bacana, né? Essa imagem. O primeiro abrigo da libido é aquele no amor próprio, no narcisismo. Este é melhor apreendido no bebê recém-nascido, cujos interesses se restringem às atividades e aos produtos do próprio corpo, e que encontra em si mesmo todas as fontes de prazer. É verdade que, enquanto bebê, ele tem no seio da mãe um objeto, mas ele não pode fazer outra coisa que não seja incluir esse objeto no seu eu e tratá-lo como parte de si mesmo. Bacana isso também, né? Que a gente sempre fala. Como é que a gente fala do outro para o bebê e tal? Olha como ele fala isso de uma forma tão simples, não é? Em oposição ao narcisismo, colocamos o amor objetal. Em casos raros, permanece ainda no adulto uma relação que se mostra similar a essa do narcisismo no recém-nascido. Tais pessoas nos parecem monstruosas no seu egoísmo, não são capazes de amar algo diferente de si mesmos. Ao longo da vida, normalmente uma parte da libido é direcionada a objetos, mas outra parte permanece aderida ao próprio eu. O narcisismo é o abrigo originário da libido e permanece o mais duradouro. A relação proporcional entre a libido narcísica e a libido objetal pode variar dentro de margens muito amplas. A porção maior da libido pode estar no eu ou em objetos, mas nenhum ser humano é totalmente desprovido de amor próprio, né?
Então, isso aqui foi com relação a libido. Bacana esse resumo, né? O próximo agora é a questão o próximo, a premissa é a bissexualidade. Então, só para lembrar, a bissexualidade é uma ideia antiga da psicanálise, já era tratada lá na correspondência, né, Freud e Fliess, e percorre toda a obra, né? Nos três ensaios, o Freud vai falar de atividade e passividade como pulsões parciais, mas numa nota nos três ensaios de 1915, ele já vai se referir à correlação entre feminilidade e passividade, e masculinidade e atividade, não é? Também no texto das pulsões e seus destinos, ele fala que ativo e passivo é uma das três polaridades da vida psíquica. Além dele, tem eu e o outro, e tem prazer e desprazer, né? São as três polaridades que regem a vida psíquica. E, enfim, e a coisa vai sendo tratada também nos casos clínicos, não é? E no eu e no id, ele também volta a falar, e no Eu e no Id já tem um trecho muito interessante, que ele vai falar do complexo de Édipo, à luz da bissexualidade também, né? Tá? Então, eu vou ler agora um pouquinho aqui. Tá cansando assim, ler ou não? Vamos lá. Eu estou achando ótimo que dá margem a gente levantar questões, sabe, É, Elza? Eu tá acho bom, ótimo essa leitura. que bom. Então, aqui, só que você... Você está, que página agora Então, é? vamos lá, esse é um pouco mais comprido. 3741. Tá. Nossa segunda tese afirma: todos os seres humanos são constituídos em dupla camada, são bissexuais. Cada indivíduo singular, seja homem ou mulher, é composto por elementos de masculinidade e elementos de feminilidade. Esse fato é tão certo para a psicanálise como é certo, por exemplo, para a química, o fato de que em todos os corpos orgânicos se encontram os elementos oxigênio, hidrogênio e carbono, entre outros. Não precisamos justificar tal fato e podemos nos abster aqui de discutir todas as dificuldades que encontramos quando queremos acrescentar aos conceitos de masculino e feminino, além do seu sentido biológico, também um sentido psicológico. Ele já sabe as dificuldades que isso dá, né? Porém, nossa tese vai ganhar incredibilidade se recordarmos que, tanto no corpo masculino quanto no feminino, estão presentes os mesmos órgãos, somente diferentes quanto à extensão do seu desenvolvimento e à alteração ou à perda de sua função. Dessa forma, o corpo do homem apresenta duas glândulas mamárias completamente inúteis. Sua próstata corresponde ao útero e o pênis tem sua contrapartida no pequeno clitóris da mulher. Quando a fase primária do narcisismo puro é superada e os investimentos objetais passam a desempenhar seus papéis, resultam três tipos de abrigo para a libido. Além do narcisismo, temos também as tendências masculinas e femininas. Como expressão da feminilidade, consideramos todas aquelas tendências que têm a característica de passividade a elas aderida. Sobretudo a necessidade de ser amado, mas também a inclinação a se submeter a outros, que alcança o seu extremo no masoquismo, na tendência a sofrer uma dor infligida pelo outro. Chamamos de masculino, por outro lado, tudo que apresenta a característica de atividade, ou seja, a necessidade de amar, de obter poder sobre as outras pessoas, de subjugar o mundo externo e alterá-lo de acordo com seus próprios desejos. Dessa forma, deixamos masculinidade coincidir com atividade e feminilidade com passividade, sendo que a proporção relativa
de tal masculinidade ou feminilidade no ser humano, com essa disposição bissexual, parece ser uma determinação constitucional. De forma geral, vale aqui a regra de que essa proporção é decidida pelo sexo manifesto da pessoa. Se um indivíduo está equipado com órgãos que lhe permitem desempenhar o papel masculino no ato sexual, podemos esperar também que a extensão de masculinidade na sua constituição, em seu comportamento na vida, seja maior que aquela de sua feminilidade. Da mesma maneira, isso acontece na mulher. Mas essa regra permite várias exceções. Masculinidade anatômica e masculinidade psicológica, com frequência, não se apresentam juntas. Existem homens que nascem com tão pouca masculinidade e tanta feminilidade que uma porção muito maior de sua libido permanece aderida a tendências femininas. E, ao contrário, há também mulheres que trazem tão pouca feminilidade que, em tudo, com exceção da sua anatomia genital, são equiparáveis a homens. Como isso acontece, não sabemos. A psicologia precisa aceitar esses fatos, não precisa explicá-los. Talvez algum dia o desenvolvimento da endocrinologia nos ajude a solucionar o enigma. No entanto, as secreções internas não são um tema para a psicologia. Para nós, basta, por enquanto, saber que essas coisas acontecem. Licença, Elza, eu posso falar alguma coisa? Sim, claro. É, a gente está aqui nos dois primeiros modelos, né, que você nos leva a acompanhar. Eu acho que facilita muito a gente trabalhar com essa leitura, ou Nossa. já tendo feita, ou não tendo feita, sido feita, Uhum, né? uhum, Mas o que eu queria aqui destacar, que me chama muita atenção, não é? Essa dinâmica do funcionamento, sempre ela tem essa retroalimentação desse encontro com as questões corporais, não é? Onde ele vem trazendo no início, quando se trata da libido, já passamos, estamos na bissexualidade. De qualquer forma, esse encontro é sempre um reencontro com as questões corporais. uhum, Sempre ele extrai do corpo essas possibilidades dessa energia, né? Essa energia que ele trata no primeiro uhum, momento, da libido, ganhar essa força para dispersar e expressar de várias formas e várias modalidades as possibilidades de ser nas questões da bissexualidade. Muito, muito interessante, né? A sim, riqueza que ele traz de forma tão sim, simples, nessa isso, possibilidade de extrair do corpo o próprio uhum, nascedouro dessa energia, que sim, é corporal. Antes de qualquer coisa, exatamente, esse ego é corporal. exatamente, exatamente. Isso assim, isso ele não coloquei aqui, mas é assim, também é uma das, não sei se é exatamente uma premissa, mas é um dos axiomas, não é? Que a E, mente se desenvolve a partir do corpo, né? claro, Assim, claro. Ele diz no é, ego inuíde, né? O ego é, antes exatamente, de tudo, um ego exatamente. corporal. É, Mas aqui ele deixa é de isso. forma tão É, clara que ele vai buscar hoje os estudos da endocrinologia nos dão assim muitos subsídios para, por exemplo, eu trabalho muito com a psicossomática, a psicanalítica e adoro ah, sim. cada dia mais, né? Então, A é, endocrinologia é um campo que a gente tem uhum, adentrado com muitas sim, questões importantes para sim. entender alguns Só sintomas. para também adiantar um pouco, porque mais para frente ele também vai discutir que o fato de um homem ter muita feminilidade ainda não faz dele uma pessoa homossexual, Exatamente. não É. é? Isso é outra história, né? Isso vai depender, porque ele vai falar, tem a Constituição, e aí vai ter a história emocional que o E, indivíduo vai viver com as relações objetais, as primárias, as secundárias, ao e, longo da vida, e este todo vai dirigir para cá, para lá, enfim, aham. né? Que são as identificações, as relações de objetos, as Sim, constituições do exatamente. É porque sujeito, né? assim, Na- eu só estou pegando trechos, né? Pode bem parecer que ele interessante. falar, então é só. Não, depois ele vai ainda acrescentar, né? Eu fiquei Bom, assim, as é, complexidades, sim, depois de Carol, a- é,
A Arleide está pedindo voz, mas fale, Carol. Termine, Não, Carol. é só um adendo a uma questão que eu escutei, assim, coincidentemente hoje, durante o dia, ao longo do dia de consultório, a gente escuta muita coisa, mas me chamou muita atenção a uma tomada de posição de um determinado doutor daqui do Brasil, não vou citar a cidade, não vou citar nome, que ao levar esse paciente jovem, né, até esse doutor, assim, bastante importante agora de fama, difícil conseguir uma vaga. Os pais preocupados com as questões da sexualidade desse jovem, não é bastante levar a essa pessoa famosa introduz testosterona. Eu perguntei para que ele introduziu testosterona, assim, mesmo desconhecendo a questão médica. Eu disse, não, porque vai facilitar ele apresentar a sexualidade que tá escondida. A sexualidade está escondida em cima de que taxa de hormônio, alguma coisa foi apresentada. Não, ele está sem apresentar o que é que ele quer escolher na vida. Então, ele está tomando injeções de testosterona Puxa vida. extremamente dolorosas, tipo Que bezetacil. Nossa, Fiquei assim muito assustada, mas, pois sabe, é, uma pessoa com muita fama agora, a nível pois é. médico, né? Não precisa dizer da onde nem de quê, mas Aham, me uhum. assustou. Ou Sim, seja, induzindo a sexualidade, ou a escolha da sexualidade, induzindo aparentemente, instrumentalizando, né? instrumentalizando, manipulando, né? Um negócio É, muito grave. Eu fiquei muito, é, muito assustada com o vídeo. Bem, era só Arleide? isso. Pode falar, deixa eu Ah, desligar. Deixa eu só é, perguntar. Elza, eu posso seguir que as perguntas se interpuseram. Você faz alguma Não, questão, não, Elza? a gente Não, só não. tem, Então o tá. o único problema é o nosso tempo, mas vamos lá, Tá, tá estamos, bom. é, a gente Elza, recupera. Tá. boa noite a Onde está? todos Eu fico novamente. procurando quem está falando. Ali, Arleide Arleide. aqui. Arleide é Arleide. a nossa diretora do Instituto. Ah, tá, pois É, é. boa noite, Elza. Boa noite a todos novamente. Elza, eu estava pensando aqui, quando vocês traduziram, deixa eu pegar, narcisismo puro, aqui na página em oposição, acho que aqui é o que eu fechei o livro, perdão. Hum, Em oposição ao narcisismo, colocando, não, é na próxima. Leide, 37. Foi 37. 37, né? É, Amor ai, objetal, meu Deus. primeira briga da Aí vocês libido. traduziram por o primário, acho que é o primário, ou é o primeiro, narcisismo puro. E eu Isso. fiquei pensando nessa expressão, narcisismo puro, e, assim, pelo menos que eu me lembro da obra, na outra tradução da Imago e mesmo na Companhia das Letras, eu não lembro dessa expressão, narcisismo puro. E eu onde é que fiquei está pensando, narcisismo é, puro? é, não sei se Eu você não tô... localizou aí, Não, pra- em que deixa parágrafo eu que ver tá? aqui direitinho, porque Onde eu tem disse narcisismo. que é ruim a gente falar assim sem saber de onde é, né? É, É interessante, porque eu estou procurando aqui na 37 e não estou Não achando. é, não fala em narcisismo, mas não é aí ainda, né? Eu vi a Leide também, essa questão. Você quer É, procurar, Arleide? E aí, Vitor faz a quero, pergunta, depois eu você volto. depois Pronto, pode volta. passar. Pronto, Pronto. ótimo, ótimo. Tá Não é essa, bom. fica mais à vontade. Vitor, é Vinícius Gomes, desculpa, é Vinícius Gomes que está querendo fazer uma pergunta. Pois não, Gente, Vinícius. boa noite. Meu nome é José Vinícius, eu tenho 19 anos e sou estudante do quarto período de psicologia. E desde já eu peço desculpa pela minha ingenuidade. Agora que Elsa falou sobre a bissexualidade, eu fiquei com uma dúvida quando ele coloca, tipo, a passividade quase que como natural à feminilidade e a atividade, a masculinidade. Eu queria saber se isso é a influência do tempo dele, assim, algo mais machista, mais patriarcal, ou se ele estava falando se ele estava falando mais nesse sentido que o texto traz, de
de você ser amado, ou a atividade de você fazer modificações no mundo, ter uma atividade maior sobre o mundo, porque eu fiquei com essa dúvida assim. Então, essa é uma questão que muitas vezes pode ser colocada, né? Agora, eu diria assim que ele faz uma observação bem fenomenológica, quase etológica, assim, de comportamento, não é? Alguma coisa assim que, dá que vem desde dos papéis na atividade sexual, não é? Até os papéis que vão sendo os mais comuns, mas tem a ver com a história dele, porque assim, essa é uma grande questão que se discute muito, né? Freud é datado porque ele é lá da sociedade burguesa de Viena, hoje nada disso é mais do mesmo jeito e tal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, claro que tem algumas coisas que são datadas e que o mundo hoje é outro, não é? A gente tem, inclusive, outra crítica a respeito desses papéis e dessa situação, assim, mais quase preconceituosa, né? O que que é do homem, o que que é da mulher, né? Mas ele está falando, olha, é uma polaridade, como assim? Masculino e feminino é o par da espécie. São duas, como se fossem dois polos, e que a gente tem, cada um de nós, esses dois polos trabalhando internamente. Por isso que ele também fala, a, a mulher pode ter e deve desenvolver a própria masculinidade, o homem pode desenvolver, pode e deve desenvolver a feminilidade, não é? A, a, a proporção que essas tendências têm em cada um é muito pessoal. E ela, ao longo da vida, pode se desenvolver, não é? Então, a gente nota isso, assim, na clínica. Se a gente conseguir deixar, eu acho que às vezes a gente precisa fazer um certo esforço para deixar de lado, assim, um pouco essa visão de que isso é alguma coisa, assim, taxativa, machista, datada, porque o que ele está tentando falar é alguma coisa mais da observação que ele vai tendo, não é? Eu não sei se eu consegui falar, eu tenho a impressão que eu me enrolei um pouco na minha resposta, mas ficou claro para você, Vinícius? Ficou sim, entendi. Encon- Obrigado. E eu encontrei Eu o também. texto. Ah, eu ia lhe dizer, encontrei também, Arleide, para Hum, você, na página 39 no último parágrafo. É, é, vamos vocês lá ver. traduziram, veja aí o seu, Elza, por gentileza. É na 39 o último parágrafo. Quando a Posso, fase. posso completar um pouquinho só o que a Elsa disse? Completar. A minha professora Sim. que me ensinou, a Sandra, Hum, que uhum. também tem o aspecto de você ser ativo em que departamento, né? Em que parte de você? Porque a mulher é muito ativa quando é mãe. Sim, Quer dizer, sim. então é esse, até para ajudar o Vinícius. Uhum. Então, essa passividade que foi colocada como da mulher a atividade do homem tem esse porém, A sabe? gente, Então, porque não é que o homem é ativo e a mulher Sim, passiva, não é isso que ele exatamente. está falando, é que é uma característica que a gente chama de masculinidade, porque ela é mais própria do homem, mas o homem, porque a gente está falando da bissexualidade. Sim, porque Todos nós temos os dois, e todos nós precisamos desenvolver, em certa medida, ambos os aspectos. Para um homem ser psicanalista, ele tem que ter uma uma porção feminilidade feminina enorme, sem dúvida. desenvolvida. Ele não vai poder atuar, fazer, subjugar, dominar, que é o que ele está chamando aqui componentes da masculinidade. E a mulher, para ser enfim, ativa na vida, ela também, né? Por exemplo, até para criar filhos, não é? Ela tem que ter isso. Se ela tiver só a feminilidade, ela tá, coitada, não vai muito a longe, né? diferença que eu escuto do E a gente Paim tem de. é Ah, a desculpe. masculinidade é uma força que impulsiona a gente a fazer Ah, coisas
e a feminilidade é aquilo que nos faz capaz de receber. Eu É, estou aberta para receber. Eu não ajo, eu recebo. E a atividade é aquilo que eu faço, que eu ajo, que eu ponho a minha força para agir. Então, todo mundo tem isso, inclusive na nossa composição celular, corpórea, nós temos hormônio masculino e feminino, é isso. né? Inclusive, Freud também disse, se eu não me engano, em Os Instintos e Suas Vicissitudes, né? Então, Que é preciso também uma atividade muito grande para exercer a passividade. bem, O bebê, a gente verso. fala que o bebê é passivo, né? Porque só recebe. O bebê é extremamente ativo para poder receber, não é? Quem ia falar do que aprendeu alguma coisa com alguém? Sou- Eu acho que a Arleide Acho que achou sou a eu, né? página que ela procurou. Achei a página. Ah, tá. Sim. É, É, é na página 39, no último parágrafo. Só a propósito da pergunta de Vinícius, eu ainda fiquei pensando aqui que eu sempre entendo o masculino e feminino nessa perspectiva, né, da pergunta de Vinícius, quando Freud considera masculino e feminino para muito mais além do que a questão biológica. Ele aí já não fala mais da questão biológica que ele propôs inicialmente, né? Eu uhum. acho que é a explicação psicológica de Freud quando ele entra para os pares de opostos. Minha compreensão. É, mas minha pergunta diz respeito aqui à tradução na página 39, Elza. Então, O parágrafo diz o seguinte: eu achei. Uhum. quando a fase primitiva do narcisismo puro é superada e os investimentos objetais passam a desempenhar seus papéis, resultam três tipos de abrigo para a libido. E aí ele segue. Me chamou a atenção essa expressão narcisismo puro, porque não sei se é falha da minha memória, mas não lembro agora dessa expressão dentro da Não obra, lá no é, artigo sobre o não é narcisismo, também não é? não é uma expressão técnica, na verdade. Sim, Ele está falando, que é uma fase onde talvez a palavra ficou mal traduzida porque dá um sentido assim seria o de primário. pureza. Ele está falando assim, Desculpe. é principalmente, é unicamente, é uma fase onde tem narcisismo puro, não está misturado com mais nada. Sim, Puro Seria nesse anterior ao sentido. primário, né, Elza? Seria anterior ao primário, né? Seria o que ele é, chama, às vezes, na obra de narcisismo eu queria originário. terminar de perguntar, desculpe. É, o narcisismo puro seria a fase que ele equipara, talvez, ao autoerotismo anaobjetal, que a gente não sabe se quer situar, porque é um momento extremamente primário, não é? Ou essa estruturação narcísica inicial, não é? Então, É vamos lá. tão primitiva. Uhum, Por outro lado, também só queria acrescentar que me dá a impressão que no texto, né, e entra aí numa riqueza muito grande, porque a distinção anatômica entre os sexos ele tinha escrito em 26, não é? E veja como ele retoma aqui a uhum, questão da masculinidade, feminilidade, a uhum, bissexualidade, e, inclusive, coincidentemente, eu estava relendo essa semana a anatomia, a distinção anatômica entre os sexos, e está bem fresquinha aqui na memória, que ele diz assim, que ele não sabia se ele estava adiantado na publicação, que isso. talvez existissem ali muitas correções, e fiquei Sim. pensando aqui que foi uma contribuição excelente, esse achado maravilhoso, né? Uhum, uhum, E tão bom que ele tivesse escrito mais, né? Porque a gente fica uhum. cheio de perguntas. Ele Mas, achava que ele enfim, estava apressado, mas ele achava que ele não tinha mais tempo, sim, sim, né? sim. Pois é, ele já disse em 26, né? Em 26 ele já tinha dito que ele não tinha mais tempo. Mesmo Uhum. assim, ainda trouxe tantas coisas boas, né? Pra gente pensar. Então, Pronto. Obrigada, Elza. é o Satisfeita aqui. seguinte, Diga tá, lá. obrigada.
A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não entrar numa babel de termos, porque existem muitos termos que são diferentes traduções, mas que é tudo mais ou menos a mesma coisa, originário, primário, primitivo, primeiro, não é? E também lembrar que o Freud teve dois momentos. Quando ele fala na introdução ao narcisismo, ai, como é que, deixa eu ver agora de memória, porque na introdução ao narcisismo, o narcisismo primário é aquele que, que volta. Não, o narcisismo primário é um anterior, é o do autoerotismo. Aí tem a relação objetal e aí volta como secundário. No id, no ego, ele muda isso. O narcisismo primário é aquele que volta pela identificação. Então, tem uma mudança aí do que ele chama de narcisismo primário, tá? Quando ele está falando aqui, ele está falando de uma fase anterior, porque, olha, eu estou falando de cabeça, está gravado aqui, talvez eu estou confundindo um pouco as coisas, tá? É, ele aqui está falando assim, antes, porque assim, a questão da onde está a libido, isso tem até uma nota no id, no ego. A libido ela está no id, mas muito no início, o id e o ego, as fronteiras são muito Fundidas. porosas, e ele próprio fala às vezes a libido do eu, mas ele está falando daquela libido do eu e do id, porque o eu está saindo, está se desenvolvendo a partir do id. Então é o narcisismo primário do qual ele está falando, não é? Aquele narcisismo que ainda não não foi para o objeto. Então acho que eu falei o contrário agora há alguns minutos, tá? Quando volta é o narcisismo secundário, tá? Aqui, Então, então, ele está se referindo a essa primeira etapa onde o narcisismo é puro nesse sentido. Ele ainda não está voltando com identificações, com coisas que quando volta traz junto, né? Então, é nesse sentido. Esse puro é um aditivo nesse sentido, é assim que eu entendo, eu tá? só estava pensando que ele fala na própria obra de algo anterior ao narcisismo Hum, primário, que é quando ele entra com o nome narcisismo originário. Por hum. isso que eu achei que talvez tivesse alguma conexão com esse Eu, narcisismo. eu tenho a impressão que isso Ela aí é é só uma anterior. tradução diferente, Uhum, viu? uhum, Porque você tem uhum. que ver que os diferentes tradutores vão dando outros nomes, e aí a gente começa a Não, achar que foi são até coisas Paris que diferentes. colocou isso para a gente. A gente É? recentemente está tendo aula de narcisismo com ele, e é uma Hum. colocação que Ah, ele faz, então. atualizando e vendo aonde ele colocou o narcisismo Uhum, originário. Me pareceu próximo do puro. Aí eu fui ler no livro, realmente é uma coisa anterior mesmo. uhum, uhum. Você sabe aonde que está isso? Está na teoria das três sexualidades. Como é? Três Três ensaios? Três ensaios. ensaios da sexualidade, tá lá. Mas os três ensaios ele nem fala de narcisismo ainda. Ele fala dessa coisa originária. Mas ele não chama de Ele usa a palavra narcisismo narcisismo originário. mesmo. Sim. Assim, A a gente gente está se perde estudando. em Freud. Bom, a É, a gente gente nem se Ô, perde em perde. Elza, Freud. É muito grande. Mas, Elza, eu queria Elza, Mas se você deixa, quiser, me deixa eu só, escreve onde é que está, Sandra, que eu vou Escrevo, olhar, vou tá? passar para você. Amanhã Tá? Que eu mesmo eu vou lá tenho, procurar para ver onde é que está. amanhã mesmo eu tenho aula com ele Tá novamente. Eu bom, tá pego e te bom, passo. tá ô, bom. Elza, deixa eu só ver se eu chego próximo, assim, a tua compreensão, que me pareceu parecida com a que chegou para mim também, tá? Essa questão levantada por Arleide, que realmente não tem exatamente isso, não importa, mas são várias traduções. Eu acho que esse narcisismo puro, que ele leva para três caminhos, não é? Né? O narcisismo, quando ele vai voltado para si mesmo, eu pensei muito na questão da sua majestade, o bebê, é esse Uhum, narcisismo, que é sim. todo para ele, todo dele. Ele escreveu aqui, eu acabei de ler para você escrever, quando ele Será que fala. seria isso, Elza?
Sim, eu acho que sim, porque ele está falando, ele falou Ah, onde foi que eu li? Quando ele fala do bebê, não é? eu pensei mais na Sua Majestade Primeiro Bebê, abrigo exatamente da libido é aquele no amor próprio, no narcisismo. Este é isso, melhor apreendido no bebê recém-nascido, cujos interesses se exatamente restringem às atividades aos produtos do próprio corpo, e que encontra em si isso, mesmo todas as fontes de prazer. É verdade que, enquanto exatamente. ele tem no seio da mãe um objeto, mas ele não pode fazer outra coisa que não seja incluir esse objeto no seu eu e tratá-lo como parte de si mesmo. Então, é isso que ele está chamando de primário. Depois, quando vai para a É, relação objetal e volta por meio da dedicação, aí é a libido secundário. do eu, aí é o secundário, não é? Esse é a Sua Majestade o Bebê mesmo. Uhum. Tudo é para ele, nada É, para si. E aí, como é que a gente eu posso continua? fazer uma pergunta assim específica para uma tradutora que tem experiência com isso? Ixi, vamos O lá. que é, não, veja, não, é bem subjetivo. O que é que se perde quando a gente sai do alemão para o português? Olha, eu acho que mais do que os conceitos, a gente perde a fluência, porque o texto em alemão, bom, o Freud escrevia muito bem, não é só que Hum. é porque é alemão, é porque A beleza do ele texto, você era um quer dizer? escritor de mão cheia, tanto é que ele ganhou um prêmio de literatura, não foi Ah, por acaso, De né? uso da língua, né? De uso da língua. Então, é um texto. Esse, por exemplo, é um texto completamente fluido. Tem textos que são mais duros, que você percebe que ele está ali tentando escrever uma coisa que ainda não saiu exatamente, ele fica insatisfeito também, não é? Observações sobre o amor de transferência. O começo é terrível. A interpretação dos sonhos, ele ficou muito insatisfeito, porque é uma obra enorme, e tem muito vai e vem e tal, não é? Mas ele escreveu em um mês e meio, não é? mas assim, esse é bonito em português também. É, Fluido é lindo, é lindo. sim, mas tem, então, mas em geral é a fluência, viu, Sandra? Assim, as palavras que ele usa, porque ele usa muitas palavras, ele tem uma coisa que é muito difícil para o tradutor, que ele não fica repetindo o jargão. Então ele usa uma vez o nome do conceito e ele vai na repetição usando palavras sinônimas, um pouco para dar abrir o sentido daquilo que ele está querendo dizer, não é? Então, por exemplo, quando a gente lê em português, é quase que cansa a gente ficar lendo sempre representação, representação, representação. Não sei se vocês têm essa ideia. Em alemão, a palavra que é traduzida por representação, que é uma palavra, está correta a tradução, mas ela tem uma conotação muito mais ampla. Ela pode ser imaginação, ela pode ser uma ideia, ela pode ser uma representação mesmo, não é? Então, o texto fica menos cansativo, não é? E na tradução, muitas vezes você tem mais dificuldade de estar atento, até porque é Freud, a gente também não quer ficar mexendo muito, entendeu? Então, eu acho que principalmente é a fluidez. E depois eu acho que o problema, eu acho muito bom ter muitas traduções, como a gente tem, não é? Quanto mais melhor. Aí você lê uma, lê outra, lê outra, lê outra, aí você vai fazendo um quadro geral, não é? Mas em termos dos nomes, eu acho que é complicado, porque aí um fala repressão, o outro fala recalque, daqui a pouco vem uma teoria que fala que repressão é uma coisa e recalque é outra, e daí já vem uma outra teoria. É o que eu estou supondo que está acontecendo aqui com essa coisa do narcisismo primordial, original, sei lá, não é? Vai criando uma certa. Porque a gente já tem dificuldade com os conceitos, não é? Mas aí com as traduções e aí os grupos que usam certas traduções, e aí vai ficando uma coisa cada vez mais difícil para a gente, não é? A Eu diferença de acho, opção, de instinto, o que que é um, o que que é outro, isso são, né, as Eu discussões. só tô em dúvida se esse negócio estava nos três ensaios da sexualidade ou se estava no texto do narcisismo em si, sabe? Mas amanhã eu te digo se é no narcisismo ou se é. Te falo eu amanhã. acho,
Eu acho que o Vitor Lina está querendo falar, está com a mão levantada. E aí, gente, como a gente tem 5 minutinhos, eu acho que a gente fechou já para as questões, para a gente não passar do horário, tá certo? Vitor, por favor, é sua voz. Oi, Eu só, Elza, Vitor aqui da ô, SPR. Vitor, só um Sim, minutinho antes. Quem for pôr informações, eu vou pedir que faça a gentileza de pôr no WhatsApp também, porque eu sou de São Paulo e aí não vou ter essas informações. Eu Ah, você é agradeço. de São Paulo, Neuci? Eu sou da Sociedade de São Paulo. Então tá. É, Seja muito bem-vinda, Neuci. A gente manda para você, Legal. tá bom? Fala, Vitor. a minha pergunta vai no sentido histórico, né, e dessa maturidade que você falou que Freud estava desenvolvendo ali, podendo expressar, né, nesse resumo que ele faz da obra. Minha pergunta era se você percebeu na leitura dele e nessa tradução alguma influência da produção de Klein e da própria Anna Freud no que ele fala, no que ele discute. Se de alguma forma, porque quando você leu a parte ali do bebê e como ele percebe o bebê introjetando o seio e entendendo como parte de si mesmo, é como se ele tivesse ali incorporando um pouco desse desenvolvimento ali da Klein e da Anna Freud em relação ao desenvolvimento infantil. E aí, se você percebeu algum posicionamento dele, alguma incorporação dessas ideias. É muito difícil, né, isso, Vitor? Eu não diria, não, porque o Freud falou do bebê, qual foi o texto que ele fala da majestade do bebê, na introdução ao narcisismo, né, que é de 1914, 15. Nem tinha Ana Freud e Melanie Klein ainda, e ele já estava falando disso, não é? É o trauma do nascimento, né? Desculpe. Agora, a maneira que ele fala aqui do instinto de morte, que ele vai falar da destrutividade, da agressividade, é uma maneira muito próxima à maneira que a Melanie Klein vai trabalhar com a noção de instinto de morte na clínica, não é? Para Melanie Klein, instinto de morte é a expressão da agressividade e da destrutividade, e ela para ela isso basta e pronto, não é? Não tem toda aquela situação de onde vem, toda aquela argumentação filosófica, especulativa ali além do princípio do prazer, né? Muito bem, E Elza. então eu acho que é difícil a gente ver. E assim, ele não, ele citou uma vez a Melanie Klein, ele tinha tudo uma, a Freud estava no caminho, não é? Não tinha como. E a Ana Freud não trabalhava com crianças tão pequenas, ela trabalhava com crianças um pouco maior, né? Então, Sandra, Sim, eu foi acho muito que boa a conversa, eu para gostei nós é que de foi ouvir. excepcional. Nós, Ficou, ficou faltando aí o fim, não é? Porque eu gostaria de ter comentado com vocês ali a parte de Cristo, mas eu convido vocês a lerem, enfim, qualquer ela coisa. tem um texto excepcional que passou para a gente. Não sei se a Ana tem alguma questãozinha pequena que queira colocar, eu vou dar ela está com a mãozinha levantada, e se a Eveline tem algum comentário que seja necessário comentar ou não, Eveline, que ela está olhando o chat para mim. Mas sim E ou não? não, tem agradecimentos a Elsa, né? Certo. E a Arlene fala da primeira publicação de Klein, que foi em 1932, mas no geral Como é que é? Só agradecimentos. só Não, agradecimentos e a isso. Arlene colocou Ah, que a primeira publicação de Klein foi em 1932. não, imagina. As primeiras, Hum. Não, a Klein começou a escrever em 1919, o livro não, 1920, não, 20 é o primeiro livro, Bem antes, e Arlene. 21, 22, 23, 24, ela escreveu todos aqueles casos, a Rita, É, nem lembro o nome, o Eric, o Peter, são todos isso. dessa primeira parte Melanie, da década de 20. Ela tem uma isso. produção enorme.
ela é contemporânea do Freud. O Freud escrevia um texto, no próximo texto ela já colocava as coisas Exatamente. que ele tinha escrito, né? Inclusive, essa rixa com ela é bastante grande, que ele queria dar o lugar à Ana Freud, se Pois possível, né? é, era filha, né? Fazer o A quê? filha. Talvez sejam os artigos, né? Então começaram a sair, não é? Não, Não, muitas é porque depois publicações. foram agrupados como um livro, são os 4 volumes. Depois, Isso né? são as obras completas, mas ela ia, Sim, todo o congresso ela apresentava trabalho, publicava os sim. trabalhos nas revistas, ela escreveu desde... O primeiro trabalho que ela apresentou foi em 1919, foi a análise de uma criança. A Isso. criança, no caso, era filho dela. Aham. E depois já foi embora. E já foi embora, sim, sendo Melanie Klein, já trazendo novidade. Ela achava que ela estava sendo freudiana. Depois que ela percebeu que ela já tinha Aham. descoberto um monte de Declinou. informações novas. Eu acredito que também não dê mais tempo, mas a Teresa Amaral fala que você pode retomar para o terceiro ponto, teoria dos instintos. Mas acredito que a essa altura. A Fica gente. para a próxima. Ó, então, a teoria dos instintos é bem curtinha lá, mas leiam no. Eu tenho o trabalho que vocês. O que eu não consegui falar está no trabalho, uma parte, não é? E depois leiam no livro, não é? Quem sabe vocês se animaram Eu vou aí. compartilhar com todos o trabalho, que é Eu lindo, né? Muito bacana. agradeço, Sandra. Manda Ela, mesmo. ela é. Tá Dinora, você quer bom. falar alguma coisa, Dinora? Ou dispensa? Quer que tu. Não sei se o pessoal esqueceu a mãozinha. Não, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Achei muito interessante todos esses aspectos históricos, né? A motivação, o encontro com o livro, também toda essa questão metapsicológica que a gente está discutindo aqui. Agradecer especialmente a Elsa, a todos os colegas que estão aqui, né, até essa hora. Aham. E, enfim, parabenizar essa ideia brilhante aí da direção científica de trazer Elsa e a discussão sobre esse manuscrito. Muito interessante. Eu comecei a ler, está aqui na minha mão, Ah, que bom. para Que poder. lindo! A Dinora é a nossa presidente. Elza, Ah, um muitíssimo prazer. obrigada, é a nossa Tá presidente. bom. Eu que Muitíssimo obrigada. Eu agradeço. tenho certeza que ela está representando a alegria de todos nós de conhecer. Eu, Legal. particularmente, sou fã deste livro, porque ele reduz de um jeito É lindo. verdade. Não, eu agradeço também, viu, seu interesse e E eu sua... ganhei de presente de Sandra, viu, Elza? Eu fui Ah, que legal. presenteada por Estou Sandra para ler esse presenteando, viu, livro. Elza? Eu sou fã mesmo, é. Agradeço muito a oportunidade de estar com De vocês. Para forma mim é uma muito simples. alegria, né, poder falar desse trabalho, né? E se vocês tiverem alguma dúvida também, a Sandra tem meu WhatsApp, meu e-mail, aí vocês fiquem à vontade, me escrevam que a gente Vale vai uma conversar, segunda reunião, não é? tá bom? Quem sabe? Obrigada, Obrigada. obrigada, Obrigada. Muito Elza. obrigada Tá pela sua bom. gentileza, Obrigada, tá bom? viu? Obrigada, Obrigada pela viu? Boa contribuição. noite. Obrigada a Tchau. Boa todos. noite, minha Nos vemos daqui a gente. 15 dias no Obrigada a encontro todos. clínico, gente. Exercício Tchau, clínico. tchau. Tereza Guimarães, Adalberto Goulart e a apresentação do analista será anônimo dessa vez. Um abraço a Aham. você. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. gente. Boa Tchau. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Boa gente. noite.